Bom dia, seja bem-vindo a mais um Manhã com Propósito. Nós vamos dar continuidade à nossa série Vida, Chamado e Propósito. No primeiro episódio nós falamos sobre trabalhar com propósito. E hoje, nesse segundo episódio, o tema é: o chamado ainda está de pé. Nós sempre pautamos o nosso Manhã com Propósito das Escrituras Sagradas, que é o nosso direcionamento, que é o nosso manual de fé. E hoje nós vamos ler um texto que está em Romanos, capítulo 11, versículo 29. Eu quero te convidar, já antes de mais nada, caso você não esteja inscrito no nosso canal, que você se inscreva, que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. E agora, neste momento, pega esse aviãozinho e convide o máximo de pessoas que você puder para estar conosco aqui. Nós temos a certeza e a convicção que Deus tem nos usado nesse tempo como ferramenta nas mãos dele para propagar o Evangelho. Então seja você também um propagador do Evangelho de Jesus. Nós vamos ler então Romanos, capítulo 11, versículo 29, que diz assim: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Muitas pessoas acreditam que erraram demais e que perderam o chamado de Deus. Qual o objetivo deste episódio de hoje? O chamado ainda está de pé. É despertar você, que por algum motivo talvez desanimou, está cansado, ou errou por algum motivo e acha que agora não tem mais jeito, o seu pecado é muito grande, o seu erro é muito grande e Deus não quer mais que você cumpra o seu chamado. Não. O seu chamado ainda está de pé, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então não é, meu irmão, sobre o seu erro, não é sobre a sua queda, é sobre um Deus que é misericordioso, bondoso, e para nos levantar da onde nós caímos, para que a gente continue a cumprir o chamado que Ele mesmo colocou em nossas vidas. Mas muitas pessoas acreditam que erraram demais e perderam o chamado de Deus. Mas a palavra é clara, Deus não revoga. É irrevogável aquilo que Ele mesmo planejou para cada um de nós. O chamado é um convite eterno. O seu chamado e o meu chamado não é efêmero, não é temporário, não. Ele não é algo passageiro, ele é eterno. Você pode até ter se afastado, eu posso ter até me afastado por algum motivo, mas o propósito continua ali, continua ativo, é o seu propósito, é o seu chamado. Então, creia, os erros não anulam o que Deus disse que faria na sua vida. Os erros não anulam o que Deus disse. Eles apenas revelam o quanto dependemos da graça de Deus. Porque eu e você, meu irmão, nós vamos errar. Não tem jeito. O que te marcou no passado não é maior do que o que Deus preparou para o seu futuro. Creia no seu coração de verdade isso. Eu e você vamos errar, mas o que nos marcou neste erro, o que nos marcou no nosso passado, não é maior do que Deus preparou para nós. Não é maior do que o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu quero que você, nessa manhã, seja cheio de esperança e que, talvez por algum motivo, se caso você tenha caído, caso você tenha errado, que você nessa manhã se levante e creia que nós servimos a um Deus misericordioso, bondoso, rico em nos perdoar. Pega nas nossas mãos, nos levanta e faz olhar para frente e continuar caminhando. Como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo. Então, irmão, prossiga para o alvo que é Jesus Cristo. Vai cumprir o seu propósito, o seu chamado. Não foi o que te determina, não é a sua queda, não é o seu erro, não é a sua falha, não. É o Cristo, é Deus que você serve. E eu quero trazer alguns dados também aqui estatísticos para corroborar com o que as Escrituras Sagradas já estão nos dizendo. Pesquisas indicam que cerca de 67% dos cristãos ativos já pensaram em desistir do ministério ou da fé em algum momento. Ou seja, cristãos ativos, cristãos que talvez estejam dentro da igreja hoje, já pensaram, 67%, já pensaram em desistir, já pensaram em se afastar. Irmão, quem está lendo isso aqui para você é alguém que já pensou isso também. Tá bom? Mas, como eu falei, nós servimos a um Deus maravilhoso. Esses dados mostram exatamente que a luta é real.
É uma luta, de fato, que nós vamos ter que travar. Mas também que a constância é o que define quem termina a corrida. Não é a velocidade, não é a rapidez com que você vai correr, não é a constância. É a constância. A constância é muito mais importante do que uma motivação. A motivação, por vezes, nos faz movimentar, nos faz sair do lugar. Mas é a constância que vai nos fazer chegar, de fato, no objetivo. Amém? Deus não cancela quem Ele chamou. Muito importante. O sistema cancela, as pessoas desistem, mas Deus restaura. Deus não cancela, Deus não se afasta daquele que Ele mesmo chamou. Pedro negou Jesus 3 vezes e mesmo assim foi escolhido para pregar o Evangelho. Foi escolhido como um pregador do Evangelho no Pentecostes. Olha que coisa maravilhosa. Imagina se Deus tivesse desistido de Pedro. Deus não desiste. Deus não busca a minha e a sua perfeição. Ele busca a minha e a sua disposição, disponibilidade. É muito importante pensarmos acerca disso. O erro não é o fim. O seu erro, o meu erro pode ser o começo de uma nova história. Levanta-se da onde você caiu. Levanta, vamos lá, tem bom ânimo, vamos para cima. Vamos continuar conquistando. O diabo tenta usar o teu passado, o teu erro, para te prender, para te colocar para baixo. Mas Deus usa o teu passado. Deus pode usar, inclusive, essa tua queda para te estimular a avançar, para te ensinar algo. Deus não quer fazer dessa queda o seu fim, muito pelo contrário, Ele quer te ensinar algo com isso. Então essa queda, Deus vai fazer que essa queda se transforme num ensino, para que você avance. Cada queda pode se tornar uma lição poderosa da parte de Deus para nós. Se você escolher se levantar, tenha certeza, essa sua queda, esse seu desânimo, talvez esse seu cansaço, ele vai te mostrar uma lição muito importante. Amém? O que te feriu ontem pode ser o que vai curar alguém amanhã, ou seja, aquilo que para você foi uma dor, Deus vai usar a sua vida para sanar essa dor da vida de alguém. Eu creio de verdade nisso. Eu creio de verdade, porque isso aconteceu comigo. Isso aconteceu na minha casa, no meu casamento. Hoje nós somos referência, eu e minha esposa, para a honra e glória do Senhor Jesus, no que tange cuidado, tratamento, acompanhamento de casais. Mas um dia nós sofremos muita dor, e aquilo que foi dor para nós, o Senhor transformou em testemunho para que outros sejam curados. O tempo da promessa não acabou. Deus não está atrasado, Ele está te preparando. Não pense que, poxa, não chegou ainda, eu sei que eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa. Escuta, se você tem uma palavra, essa palavra é de Deus, ela vai se cumprir no tempo certo. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. É no tempo de Deus. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Escuta, o silêncio não é ausência, o silêncio é treinamento. Guarda essa frase. O silêncio de Deus não é ausência. O silêncio é treinamento. Às vezes Deus te esconde, não para te punir, mas para te amadurecer. Poxa, ninguém está me vendo, ninguém está percebendo, o que está acontecendo? Deus está te preservando, Deus está te amadurecendo, Deus não está te punindo, Ele está te preparando para a bênção que vai chegar nas tuas mãos. Quero deixar aqui 3 dicas práticas para que a gente possa, de fato, entender que o nosso chamado ainda está de pé. Primeira dica, reative o altar da sua vida. Escuta, aonde você parou? Qual foi o momento que você identifica que você parou, desanimou? Talvez você está precisando voltar a orar. Talvez você está precisando voltar a adorar. Talvez você está precisando voltar a se conectar com Deus de novo. Sabe aquele momento do secreto? Quando você no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, dobra o seu joelho, coloca um louvorzinho ali, ora, e busca, e daqui a pouco você está chorando, você está na presença do Espírito Santo. É isso. Volte a reativar uma vida no altar. Eu tenho trabalhado algo em nome de Jesus, isso vai se transformar, já está se transformando num livro, e até o final do ano, em nome de Jesus, nós vamos lançá-lo, mas que trata a questão de alguns altares que nós precisamos levantar na nossa casa. Um desses altares é o altar da mesa. A mesa,
como conexão, a mesa como um momento de compartilhamento, não somente como uma comunhão na refeição, mas como um momento de compartilhar sonhos, projetos, oração, né? Um outro altar que precisamos levantar é o altar da oração. Então falamos do altar da mesa, o altar da oração. Irmãos, precisamos orar. Precisamos arrumar um espaço na nossa casa para orar com as nossas esposas, os nossos maridos, os cônjuges, que nós possamos orar com os nossos filhos. Então levante o altar da oração. E o terceiro altar, o altar da intimidade. É o leito sem mácula, um leito santo, um leito de também como uma adoração a Deus na nossa intimidade. Então, primeira dica é reative o altar na sua vida. Segunda dica, perdoe-se. Deus já te perdoou, irmão. Larga isso de lado, deixa para trás, não volte ao passado. Escuta, Jesus certa vez entrou no tanque, numa região, no tanque de Betesda, e ali naquela região, naquele lugar, havia um homem que há 38 anos estava naquele lugar, um paralítico. E a Bíblia nos diz que Jesus pergunta para ele assim: o que você quer? Você quer ser curado? A pergunta é meio óbvia. E aquele homem respondeu com uma desculpa. Não tem quem me jogue na água, não tem quem me coloque ali no tanque quando a água se mexe e tal. Ou seja, ele estava terceirizando a responsabilidade que era dele. A pergunta era direta: você quer ser curado? A resposta é sim ou não, é óbvia. E o que Jesus faz? Levanta, pega a sua maca e anda. Esse pega a sua maca ou pega a sua cama e ande significa, por que ele tinha que levar a maca dele? Porque aquela maca, naquele lugar, nunca mais seria utilizada. Ou seja, pega, anda, sai. Você não vai voltar mais neste passado. Você não vai voltar mais neste lugar. Então, perdoe-se, irmão. Não volte, para de voltar naquele tanque, para de voltar no seu passado, para de se autoflagelar. Não continue se punindo por um erro que o Senhor já te perdoou, meu irmão. Minha irmã, talvez você esteja ouvindo isso agora. Eu quero, em nome de Jesus, que você receba o perdão de Cristo. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, nos tirou das trevas e nos colocou no reino da luz. Você é filho, você é filha. Reconheça isso. Então a segunda dica é perdoe-se. Eu não quero transformar isso numa pregação não, gente. Vamos lá. Terceira dica, sirva onde você está. O chamado não começa nos altares, o chamado não começa no palco. Começa na disposição em obedecer. Aonde você está? Onde Deus te colocou para trabalhar? O que você está fazendo na sua igreja, talvez? Eu sirvo no diaconato, eu também sirvo, tá? Eu sirvo nas boas-vindas, eu sirvo na recepção, eu sirvo na manutenção, não importa. Sirva com excelência, sirva com disposição, sirva a Cristo aonde você está. Seja um propagador do Evangelho. Você pode ter desistido do chamado, mas o chamado não desistiu de você. Creia nisso, Jesus não desistiu de você. Deus não desistiu. Aquele que te deu o chamado não desistiu de você. Creia de verdade nisso. Aonde você estiver agora, se você puder, feche seus olhos, cubra sua cabeça, eu quero orar com você, consagrando esse tempo, consagrando este momento, crendo e declarando no céu que o seu chamado ainda está de pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por mais este episódio, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de nos colocarmos diante de Ti e entender, Senhor Deus, que o Senhor é um Deus perdoador, bondoso, e que o chamado que o Senhor mesmo colocou em nosso coração ainda está de pé. Fortaleça cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente, que talvez esteja assistindo este episódio agora, e talvez esteja cansado pelo erro, talvez esteja farto, Senhor Deus, ou em algum momento cansado do seu ministério. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha dar um refrigério, que o Senhor venha trazer um renovo. Talvez ele tenha caído com um pecado, com um erro. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é um Deus perdoador e que o Senhor neste momento agora, neste exato momento, está visitando, perdoando, curando as feridas, Pai. Que esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, pare de olhar para o passado, olhe para frente, olhe para o Senhor e creia de verdade que o Senhor tem um novo tempo e que o chamado dele ainda está de pé. Assim nós oramos, te bendizemos e já te agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, que você tenha uma semana repleta de vitórias e creia, o seu chamado ainda está de pé. Deus abençoe, nos vemos na próxima semana em nome de Jesus. Um abraço.